Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e vamos para o nosso vídeo de fatos relevantes da semana. Lembrando sempre antes de começar, tá, que o objetivo desse vídeo não é nem ver o fato de cada ativo, porque isso aí eu vejo que muita gente faz aí na internet, né? Oh, tal empresa anunciou emissão de debêntures, os caras não sabem direito o que quer dizer, né? Fica aí só agitando o ruído do mercado. Então eu não posso ser incoerente, falar nas lives que o mercado é cheio de ruído, cheio de coisa pouco importante, e depois vir aqui e ficar falando de detalhe de empresa, tá? Então a ideia do vídeo não é essa. A ideia é aproveitar para ver coisa que esteja acontecendo nas empresas que sejam temas interessantes para a gente discutir de mercado. Então surge muito tema de governança, de estrutura de capital, né, de emissão de ações, às vezes tem uns takeovers, umas decisões estratégicas, a gente vai falar hoje, tá? Então isso sim é legal. É você discutir esses temas, tá? Independente se está acontecendo com a Petrobras ou com a empresa lá que vale 100 milhões no mercado, tá? Então esse é o grande objetivo aqui. E é claro, dá para vocês aproveitarem, né, para acompanhar as empresas que vocês gostam também, né, ter a gente discutir um pouco mais sobre isso, ok? Então vamos para os fatos da semana, né? Então o Eduardo já mandou um e-mail com os destaques para vocês. Não teve muita coisa, tá? Pelo que eu olhei por cima aqui, tem duas coisas interessantes para a gente discutir, dois assuntos mais importantes e outros vários pequenos aí para a gente ir falando ao longo do tempo. Nossa, aqui, oferta de letra, de debênture e tal, sempre falam que isso é dívida rolando. Acordo de acionistas, isso aqui, ó, essa é uma empresa que eu nem lembrava que existia, pra ser bem honesto, tá? Mas acordo de acionistas eu tenho falado mais recentemente para vocês sobre, né? Em alguns casos lá que a gente viu, que é o seguinte, é um acordo, literalmente, né, que é fechado entre os principais acionistas de uma empresa. Então, né, quando você não tem aquele controlador lá que manda e desmanta à vontade, né, alguns acionistas se juntam, ah, formam, né, o chamado acordo, e aí vira tipo um blocozinho de controle. Então, eles podem, né, se comprometer a não fazer X, não fazer Y, não fazer tal, né? E aquelas ações que esses acionistas têm e que ficam fechadas no acordo, né, elas são, por exemplo, não entra na conta de free float, é como se você tivesse um bloquinho de controle, tá? Então, o acordo de acionistas é interessante em alguns casos, que dependendo da empresa pode ter alguma regra legal ali, que, né, você acompanha. No caso, essa Bion aqui eu nem lembrava que ela existia de verdade, tá? Então vou ficar devendo para vocês o que acontece com ela. Mas quando tiver alguma informação sobre acordo de acionistas de uma empresa aí que vocês acompanhem, tá? Não está nada, dá uma olhadinha, ver o que é para ver se não é nada importante acontecendo ali, tá? Os em Minas, a empresa divulgou o resultado essa semana, projeção para venda de aço. Só ver, né? Essas empresas eu particularmente não gosto. Até tem um spoiler, o vídeo de amanhã no meu canal é sobre a Vale. E, tipo, eu usei a Uzi Minas de exemplo no vídeo para mostrar uma empresa que não está gerando valor ao longo do tempo, desde 2008, que é a Uzi Minas, uma empresa cíclica. E eu comparei com a Vale, que é uma empresa cíclica também, mas que ao longo do tempo foi gerando valor, tá? Então, as siderúrgicas brasileiras em especial, tá difícil, assim, achar algo interessante. É só um guidancezinho de produção, né? Aproveitando aqui o ensejo, mas nada de importante. Projeto Lucky? Que diabo é isso, cara? BRB tinha que ser de Brasília, né? BRB não é um ativo relevante, tá? Aproveitando aqui o trocadilho, porque tem um free float bem baixo, né? Não é um ativo investível, como é que é? Tá, a maior parte na mão do Distrito Federal, né? De Brasília, para quem não conhece, é o Banco do Estado, vai. O free float é ridículo. Enfim, não é uma ação relevante, tá, pra gente. Só deixa eu ver o que que é esse projeto Lucky. O que que é isso? Santa Cosa, jogos lotéricos, enfim, deixa pra lá. Não é relevante, não vamos gastar nosso tempo. Petrobras, cara, eu tenho um dos dois assuntos que eu falei interessantes é sobre a Petrobras, mas eu acho que tem um fato relevante aqui mais importante. Eu não sei se isso chegou a sair aqui, acho que não. Tá, vai, vamos falar de Petrobras, que que já entrou na semana passada. Que tem acontecido sobre a Petrobras de notícias recentemente, tá? O pessoal está muito preocupado com a questão da governança da Petrobras. Então, tem sido, né, veiculadas aí notícias sobre
intenção de reformar o estatuto social da empresa. Então, o estatuto social, a exemplo ali do acordo de acionistas, são ali, né, umas coisinhas que às vezes é importante ver. Tá? Por que, que o estatuto social é importante? Vocês vão achar em algum lugar, o site aqui deles é fora do padrão, central de downloads, enfim, em algum lugar tem aqui. A gente acha se ficar procurando. Mas o que, que é interessante? No Estatuto Social estão dispostas algumas regras sobre a empresa. Tá? Então, a gente já viu, né? Dividendo mínimo, composição do conselho, se tem TH longo e tal, vai estar disposto lá. Tá? Então, é legal, é uma forma, tipo, o Estatuto Social é a regra do jogo para aquela empresa. Tá? Conforme o que tiver disposto ali, a gestão e enfim, os controladores e tal, eles vão ter que seguir aquilo ali. Autor de sustentabilidade, assembleia, é mais fácil procurar aqui, né? Eles vão. Estatuto Social. Tem que seguir as regras que estiverem dispostas lá. Então, isso aqui é o último? Exatamente. Tá aqui, né? Então, aqui vai desde coisas, né, que você nunca vai olhar, natureza, sede, onde fica. É assim, você pode olhar, mas, né? Tem nada muito interessante. Sede no Rio de Janeiro. Grande coisa. Tá? Até umas coisas mais interessantes. Pode ter autorização para aumento de capital, tá? Então, ó, tipo aqui, ela tem que manter 25% de free float, tá no estatuto, né? O direito preferencial lá das ações preferenciais, de reembolso, blá blá blá, cadê, ó? O dividendo mínimo dela é 25%, outras empresas é menos. Tá? Então, no Estatuto Social tem a regra do jogo. E o que está dando confusão agora? Estão nos itens sobre, principalmente sobre a composição do conselho, tá? Dos conselheiros. Ok? Então, desde a última revisão, eles tinham colocado um dispositivo para não colocar, para não deixar entrar indicação política, pessoas que tinham os critérios lá, eu não vou saber exatamente quais são os critérios. Tá? Enfim, conselho, membros externos sem vínculos estatutários, indicados pela União. Ó, os membros do conselho indicados pela União, tá, serão selecionados em lista tríplice, com experiência, não sendo permitida interferência de indicação. Entendeu? Tem uns dispositivos para proteger a empresa, sei lá, de uma ingerência, né, alguma coisa do tipo. E tem se ventilado bastante, né, recentemente sobre, né, o interesse eventualmente em mudar esses dispositivos, o que abriria, né, espaço para outras indicações, como por exemplo foi aquela da Tupi que a gente viu. Então o que, que eu acho nesse conjunto todo da Petrobras? Vamos lá para os fatos, né? Estava muito prolixo. Petrobras tem uma nova gestão esse ano com o novo governo, tá? Isso é fato, ok? Tem mudanças na Petrobras que são argumentadas, né, discutidas. Então, uma muito importante que aconteceu, para mim, é a mais importante de todas. Petrobras, desde o buraco que ela tinha entrado, de dívida alta e tal, ela conseguiu sair, parte ajudada pelo preço do petróleo e tal, mas ela teve uma atitude muito forte em vender ativos que não eram core, né, levantar grana para reduzir esse endividamento, ou reduzir o bem, tá? E focar no core da empresa, que é a exploração de petróleo, principalmente no pré-sal, em águas ultra profundas, onde ela tem uma expertise, onde a rentabilidade é muito boa. Então ela estava vendendo um monte de coisa, PetroRio comprou coisa dela, os outros júniors compraram coisa dela, e essa nova gestão mudou radicalmente essa visão, né, com uma ideia de manter sim esses negócios não core. Isso é ruim, é errado, cara, é discutível, tá? Eu, pessoalmente, preferiria que ela continuasse focando no que ela sabe fazer bem, que é essa exploração de pré-sal e tal, que é rentável e tudo mais. Tá? Eu acho que é menos chance dela se embananar, é menos chance de dar coisa errada. Não que não possa ser bom você expandir, aproveitar que ela está gerando muito caixa recentemente, o endividamento dela agora está todo sob controle, e expandir os negócios, ter outras vertentes, tem um interesse em transição energética, que eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Não é errado, é discutível, é estratégia. Né? E por aqui, e por ali, pode dar muito certo, pode dar mais certo o outro. E, tipo, ninguém tem certeza hoje do que é o melhor. A gente só vai saber daqui a um tempo. Né? Inclusive,
esse ponto sobre ela entrar em transição energética e tal, que eu vejo muita gente criticando também, eu não acho errado também, tá? Tudo bem, hoje eu acho que eu focaria mais no pré-sal, mas, cara, todas as big majors de petróleo, big major é bom, né? Todas as majors de petróleo estão já vendo o caminho da transição energética, que o petróleo vai ser menos relevante no futuro. Acabar é uma palavra meio forte, né? Mas, tipo, vai perder relevância? Com certeza. E elas já estão, as majors e outras empresas já estão investindo em outras vertentes. A gente tem um potencial grande aí, por exemplo, para fazer hidrogênio verde aqui no Brasil e tal. Então eu não acho errado a Petrobras entrar nisso de jeito nenhum, tá? Desde que seja bem dimensionado para o momento atual, sem comprometer o resultado que ela está tendo hoje, desde que ela não deixe de lado esses investimentos no pré-sal, para mim até não tem problema. Agora, essas coisinhas de governança, elas são chatinhas mesmo, né? Teve algum impacto real na Petrobras? Não, tá? Tudo bem, você pode argumentar que essas decisões estratégicas no futuro pode ter. Sim, mas pode até ser melhor se essas novas vertentes ou se esses negócios não core prosperarem, tá? Isso aí é discutível. Tá? Agora, não é legal, né? É igual ao governo passado. Eu falei muito isso na época. No governo passado, cara, se ameaçou um monte de coisa na Petrobras. E trocou presidente, e trocou não sei o quem, e vamos baixar preço. Mas na prática não fez foi nada, para ser justo, né? O controle no preço dos combustíveis, que era o grande medo aí do mercado, acabou que não aconteceu. De fato, nunca aconteceu. Nesse ano está acontecendo algo parecido. Né? Também intervenção do governo, vão mudar o estatuto social, indica fulano para presidente, indica ciclano lá para as diretorias, mas nenhuma modificação palpável, a não ser essas que eu falei agora, né? De mudança de filosofia ali de desinvestimento, né, vontade de participar dessas transições, né, coisas, por exemplo, transição energética, investimento em outros países que tinham cessado antes, que assim é debatível. Tá? Agora é ruim, põe uma mancha assim, né, na empresa, põe uma dúvida, né, porque o que acontece aumenta a incerteza relacionada ao investimento na Petrobras, porque tipo até agora não teve impacto concreto, mas e se tiver, né? Então não é legal todas essas especulações. E não é só desse governo, não tô falando de governo, não, tá? É desse e do anterior, muito parecido. Né? Muita conversa, muitas ameaças. O mercado sente um pouco de incerteza, né? E isso com certeza se reflete, né, na avaliação do mercado sobre a empresa. Então, hoje em dia, eu entendo quem chega e fala assim, cara, a Petrobras está muito complicado, sei lá, mas tem uma PetroRio que é excelente e tal, né? Prefiro não mexer com isso. Eu entendo perfeitamente. Ao mesmo tempo, tá, pessoal, tem que ser correto para dizer que os números da Petrobras estão muito bons, tá? Tá dando um resultado muito forte. Ela voltou a crescer a produção que não crescia faz anos da empresa. O Brasil está com a produção de petróleo, a Petrobras, produção de petróleo estagnada faz mais de 10 anos. Agora tá voltando a crescer, o pré-sal tá ganhando um corpo grande, é quase 80% da produção de petróleo no Brasil, tá? Então, os números estão bons da Petrobras, tá? A dívida tá tranquila, sobrando grana. Ah, a empresa tá pagando muito provento? Tá, mas tá sobrando muito dinheiro, né? Então, assim, não dá pra dizer, ah, não vou investir na Petrobras porque é ruim, tá? Não é verdade, tá? Os números são bons. Mas eu entendo quem, né, fique vendo essas notícias e tal, e, pô, né, não preciso disso. Tem outros ativos tão bons e quero ficar de fora, tá? É só ser transparente, ser honesto com você mesmo. Mas se você não quer investir na Petrobras, não arranja desculpa, né? Falar que o pessoal tá quebrando ela, que já tá controlando o preço. Não, tá? Isso aí não está acontecendo. Mas essa incertezazinha, essas picuinha e não sei o quê. A gente já falou sobre isso, né? Indicar um conselheiro X aí, cara, isso acontece tudo quanto é empresa. Mas é muita coisinha acontecendo na Petrobras, né? Eu entendo. Agora, a empresa, se for ver os números, continua interessante, tá? Então, muita discussão tá rolando sobre a Petrobras, sobre esses assuntos, tá? De governança, para mim, é o mais importante, embora não tenha nada assim de concreto para chamar atenção. E é importante para o acionista ou para quem se interessa por ela saber dessa mudança de rumos quanto aos investimentos. Né? A gestão anterior tinha uma visão muito clara de vender tudo que não era o core dela e focar principalmente em pré-sal. Essa nova gestão quer manter esses, e eventualmente até investir em coisas diferentes, tá? Inclusive campos maduros de petróleo e tal, que ela já estava desistindo.
E, enfim, é uma mudança estratégica. Tem como dizer qual que é melhor, é pior? Não, isso aí só o futuro vai dizer, tá? Mas tem que saber dessa mudança. Sem contar toda a questão, toda a discussão lá da margem equatorial, tal, né? Potencialmente parece que é das próximas fronteiras, né, de exploração de petróleo no mundo, tá? A Exxon e outras empresas estão lá já produzindo e tal na Guiana e tipo lá no Amapá provavelmente tem a mesma coisa. A Petrobras ainda está negociando lá licenças ambientais, então pode ter aí, entre muitas aspas, um novo pré-sal que emendaria mais um ativo, né, classe mundial para a Petrobras, onde ela, né, poderia gerar muito valor para o acionista. Então, pessoal, a análise e investimento onda na Petrobras hoje é complexa, tá? Por um lado, você tem todos esses potenciais, o pré-sal maduro, o pico de produção do pré-sal acho que está chegando já, né, com um monte de investimento que está entrando e empresas gerando muito caixa, preço do petróleo bom e tal. Do lado negativo, você tem uma eventual, assim, uma visão de transição energética, e isso eu acho positivo, tá? Eu discordo de outros analistas, eu acho até positivo. E do outro lado, você tem essa ameaça constante na governança, que não é nada assim ruim, mas que um monte de chaticezinha, de incomodaçãozinha, que ameaça que vai dar ruim, não dá, mas ameaça, né? Pra que isso aí? Pra que esse clima de instabilidade? E, enfim, né, um risco aí da perda de foco, coisas do tipo, tá? Então não é fácil hoje decidir investir ou não na Petrobras. Eu reconheço, tá? A empresa está valendo aí 500 bi de reais, né? Mas é um dos assuntos que eu queria trazer hoje para vocês, apesar de não ter, assim, é mais notícia da mídia, né, do que fato relevante. Só um detalhe, tá, pessoal? Você não vai decidir investir ou não na Petrobras, risco ou não, por causa da cotação, tá? Por favor, vou falar isso de novo. Aliás, não tem nem como, né? Porque a cotação só dispara dela. Vamos pegar o finalzinho. Aqui até já teve um ápicezinho. Tá? O mercado ele vai ficar variando para cima e para baixo conforme essas incertezas. Mas você tem que ter a tua avaliação, tá? Independente disso. Ou não, isso aí tá muito chatinho, não preciso passar por isso, prefiro escolher outras empresas, beleza. Ou, isso aí é ruído, né, de curto prazo e tal, muita especulação, nada concreto, os números continuam bons. Né? Você tem que decidir aí a sua visão sobre a empresa, tá? Ou, enfim, não quero nem ver, dane-se. Pode ser também. Enfim, passamos ao assunto Petrobras, que era um dos assuntos interessantes do dia, mas é importante dizer isso, tá, pessoal? Não é que, uau, estão roubando a Petrobras, não, nada disso. Mas é chato, né? Chatinho mesmo. Mais emissão de debêntures da Marisa, que está se reestruturando, Energisa assinando entendimento. Aqui, produção, né, para eu falar para vocês, para mostrar para vocês que eu não estou mentindo, né? Petrobras está ali batendo recordes de produção e, claro, né, fruto do trabalho dela, desenvolvimento principalmente do pré-sal. Então, eu cheguei a mostrar numa live recente que a Petrobras, esses 2.000 e poucos barris de petróleo dela, era a mesma coisa de 2010, é uma coisa assim, tá? E agora ela está conseguindo crescer aí, 2,8 e tal. É isso aí, esse é o caminho para a Petrobras. E ela está entregando, tá? Os números de produção de petróleo ela está entregando. Né? Refino, né? A gestão antiga da Petrobras tinha a ideia de vender as refinarias, mas nem a gestão antiga conseguiu vender, né? Essa nova que não vai vender nem a pau. Mas é isso, Petrobras está entregando. Né? O ponto não é esse. Suzano, a Vale, spoiler, né? Já falei, mas o vídeo de amanhã no meu canal, tá? Não aqui no Fundamentei, mas no meu canal sobre a Vale, tá? O resultado da Vale. Ela está anunciando aí, né, dividendos e programa de recompra. Né? Por que, que eu abri aqui, pessoal? Programa de recompra não é garantia de recompra, tá? Então, o programa de recompra é a autorização para que a empresa possa ou não recomprar durante esse período, né, no caso 18 meses, um número X de ações, que são 360 milhões no caso da Vale, tá? Então, não é para surtar com um programa de recompra, que não tem nada garantido, tá? A empresa pode simplesmente comprar zero, ok? Então, essas autorizações, né? Legal, mostra o interesse, quantas? 360 milhões de ações, quanto ela tem? Tá aqui. 4,3 bi. Bastante até, né? Menos de 10%, mais de 5%. É o que eu sei fazer de cabeça na conta. Né? Mas é isso, pessoal. É uma autorização
para a gestão fazer essa recompra. Tá? Não quer dizer que vai acontecer, então calma, não precisa nem achar espetacular, nem se preocupar com isso. Lucro ou prejuízo? O que é isso, velho? Como assim? Lucro ou prejuízo e atribuição. Santos Brasil, eu fiz vídeo recente dela, tá? Distribuição de proventos, dividendos. Tá, tá. E que diabo é aquilo lá de lucro ou prejuízo? Não tem nada a ver, velho. Enfim. Leilão, assessor financeiro, o que a Oi tá aprontando, cara? Oi é uma novela sem fim, né? Desenvolver opções. Ah, lembra que a B3 está pressionando a Oi para reagrupar, né? E a Oi tá tentando não precisar reagrupar, né? Cadê quanto tá a cotação dela? Olha lá, ó, 60 centavos, tá cada vez mais difícil. E lá vai, Oi ladeira abaixo, hein? Já vimos essa novela várias vezes. 60 centavinhos. Vai precisar fazer um agrupamento, já já. Citigroup, BTG, para quem? Estratégias de monetização. Vai ter que achar milagre aí para ganhar dinheiro mesmo. Então, nada de muito relevante sobre a Oi. Resgate de debênture, nada demais. Ó, de novo, programa de recompra, exatamente o que eu estava falando. Agri Brasil. Carrefour mostrando relatório de vendas. Isso aqui é só para explicar, né? Algumas empresas divulgam um relatório gerencial antes do balanço, né? Para manter o mercado informado. Então, o que pode nesse relatório gerencial? Pode vendas, né? No caso das construtoras, lançamento de prédio. Aqui, venda de supermercado. No caso da Petrobras, produção de petróleo. No caso da Vale, produção de minério. Tá? Mas não pode entrar receita, custos, nada, tá? Então, ó, na verdade, até tá falando, ó, receitas estáveis. É que eles usam o termo vendas, né? É que você não pode usar os termos contábeis padrão, né? Você pode botar quanto foi vendido e tal, mas receita líquida, por exemplo, não. Então, same store sales ou like for like, no caso deles aqui, pode colocar, né? Tá, um relatóriozinho aí do Carrefour. Vamos só dar uma olhada, já que a gente abriu. Como é que tá? Tá, uma quedinha nas vendas. Cash and carry, que é o atacado flat. Perdeu like for like. Não foi um trimestre muito bom, pelo visto, né? Então, o atacadão pode ainda estar segurando um pouco, mas ó, perdeu mesmo no same store sales. Não foi um trimestre muito bom, tá? Forte base de comparação, ok, mas né, esses ativos que estavam ganhando muito dinheiro com crise, sem crise, né, os cash and carry, atacarejos e tal, um trimestre mais fraco, tá? E no varejo bem mais fraco. Né? Like for like 7% negativo com queda de vendas, tá? Não foi bom. Então deve vir um resultado bem mais fraco aí pro Carrefour nesse trimestre. Banco Alfa, outra empresa que mal dá para investir. Tem um monte de empresa listando. Por que essas porcarias existem ainda, né, velho? Nem tem TH Long, nem tem Free Float direito. E tem um monte de subsidiárias desse Alfa, Alfa Financeira, Alfa Consórcio, Alfa Holding. O que aconteceu? Mudança de controle? Só de curiosidade. Olha o tamanho disso aqui. Tá, não vale nem um bi. Mas enfim, consórcio, Alfa, blá, 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 blá. Banco Safra, controlador. Apresentou a CVM, 4 pedidos de registro de. Opa! Eles vão fechar? O que eles vão fazer? Eles vão alienar, desculpa. Alienação da totalidade das participações diretas. Não, desculpa, eles estão controle? Eles estão comprando mais. Tá. Beleza, dane-se. Os ativos aí não interessam pra gente. Bora, metal leve. Esse é o segundo e último grande assunto importante do dia, né? Hoje o vídeo vai ficar um pouco mais curto, nem tão mais curto, né? Mas vai ficar um pouquinho mais curto. Cara, esse caso da metal leve aí é meio esquisito, né? A gente já tinha falado dela aqui quando a empresa divulgou uma potencial oferta, vocês lembram? Deixa eu ver aqui, acho que tem no site da RI.
Agora eu não lembro se é comunicado, se é fato relevante. Participação. Aqui, ó. Ela tinha divulgado e a gente já tinha comentado, não lembro que dia, que vídeo, tá, pessoal? Dá uma procurada aí, sobre a potencial oferta de ações. Então, o que que aconteceu? Quando ela divulgou isso aqui, cara, não tinha nada para se discutir, tá? Porque era potencial, poderia ser primária e ou secundária. Eu lembro que eu marquei isso aqui, ou seja, nada para se discutir. Só que isso aqui gerou um carnaval no mercado. O povo já especulando que seria para o controlador sair da empresa, que a empresa não teria futuro por causa né, dos carros elétricos, aí o controlador estava vendendo. Cara, desencadeou uma série de discussões e conclusões, cara, que não tinha nada, velho, absolutamente nada, tá? Olha para vocês verem como o mercado é louco. Agora sim saiu um fato relevante concreto sobre o que seria essa eventual oferta, já dando um desenho dela. Então vamos por partes, tá? Por que, que não dava para saber nada? Porque não tinha, além de potencial, não tinha nada concreto. Agora já tem. Então, primeiro tem o tamanho, 7 milhões de ações para oferta primária e 12 milhões de ações para oferta secundária. Opa, então já tem alguma coisa para a gente analisar. Vamos fazer exatamente igual a gente viu lá no gráfico da Vale e ver. Ó, a empresa tem mais ou menos 130 mil ações, milhões de ações em circulação. Então, não é uma oferta gigantesca, mas também não é irrelevante, né? Se você juntar ali 7 com 12 e tem lote adicional, tá? É mais de 10% da empresa, ok? O grande dúvida, o grande medo da galera, por que que aí desencadeou queda na cotação, tudo, né, preconceitos, né? Tudo, não tinha nenhuma informação e era tudo na base do achismo. A Metal Leve caiu 13% num dia, né? 12%, sei lá quanto que cai. Tá. E o medo era justamente esse, que o controlador ia vender porque não acreditava no futuro da empresa e tudo mais. Então olha só o que, que desencadeia. Para a surpresa do mercado, tá? Teve uma oferta primária também. Então, lembra da diferença. Oferta primária é quando a empresa vende novas ações, emite ações novas, vende, e a grana vai para o caixa da empresa. Então, isso aqui não é o controlador vendendo. Isso aqui sim, tá? É o controlador, Mali GmbH lá, que vai vender 12 milhões das suas ações, tá? Então, pesando aqui o número de ações novas, tanto da oferta primária quanto da secundária, o que eles podem vender aqui na oferta principal e no lote suplementar, porque tem aí possivelmente um lote suplementar, o que acontece? O controlador hoje tem 70% da malha. Tá? Já chega nessa parte aqui. Né, esse grupo GMB, Mali GMB, blá, 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 tem 70%, tá? Então, ó, é por meio de dois veículos aqui, mas somando os dois é 70%. Aquela venda ali, se for executada tudo, dá pra ver pelo free float, né? Eles têm 70%, o resto é free float. Eles ficariam ainda com 50% mais um, então eles ficariam com controle. Então o primeiro grande medo nem vai acontecer, né? A empresa não vai deixar o controle da Metal Leve, tá? Mas ela pode vender até, né, esses 20% excedentes que ainda continuam garantindo o controle dela, tá? 50%, ok? Que tem de até aí, velho, normal, tá? Porque o controlador tem 70% da empresa. Quer aproveitar que ela subiu. Quanto? Subiu pra caramba nos últimos períodos aí, né? Pô, empresa do fundo para agora, mesmo com essa queda, subiu 60% do fundo, né? Desde março, 60%. Controlador, aproveitar que a empresa subiu e tá vendendo parte do dinheiro para ganhar, cara, não tem nada de errado, tá? Não tem nada demais, ok? Você pode fazer isso também. Você pode vender parte das suas ações se você quiser, né? Para levantar uma graninha aqui e tal, tá? Não muda nada assim pro longo prazo. Daí vira a concluir, né, que, né, é porque eles não acreditam no futuro da empresa com carros elétricos. Cara, é muita viagem, tá? A Mali hoje tá com a Metal Leve, né, desculpa, tá com números muito bons, tá? Tá ganhando muito dinheiro, tudo bem que é uma condição, né, peculiar do mercado, que tá com o mercado de peça de reposição muito aquecido e tal, mas a Mali nunca ganhou, a Metal Leve nunca ganhou tanto dinheiro,
né? EBITDA batendo 1 bi, lucro líquido alto também, empresa sem dívida, gerando caixa. Então chegar e falar, o negócio tá uma porcaria, não tem futuro, desculpa, pessoal, mas né? É chutar muito longe e não é a realidade da empresa. Quanto que ela tá valendo hoje? 5 bi de valor de mercado. Nem tá cara, tá? Eu vi isso aí, gente falando isso também. Não, porque nesses múltiplos elevados, uma pinóia, ela tá lucrando quase 1 bi e vale 5 bi de valor de mercado. Ela ainda tem um valor legal, tá? Não tá com múltiplos esticado porcaria nenhuma. Por isso que a história do valuation faz tanto estrago, né? No final das contas, o cara que se importa com valuation nem sabe fazer conta de valuation. Então até aqui, não tá nada demais, velho. Nem é fazer essa associação de que o negócio não tem futuro e blá blá blá. Cara, desculpa, mas não procede. Agora, tem uma coisa esquisita assim nessa história que, atrelada a essa oferta de ações, tá? A empresa anunciou uma distribuição de dividendos, até aí nada demais, só com valor grande, tá? 700 milhões de reais. Dá R$ 5 por ação. Esse valor, ele não é chutado, tá? Ele não é tirado da cabeça dos caras, né? É um valor grande, tá? Se a gente pegar aqui, ela não tem isso aí no caixa, né? Ela, apesar de ter uma dívida pequena, porra, 700 milhões, a dívida ia aumentar bastante, né? Ia para quase uma vez aqui, dívida líquida EBITDA. Mas qual que é o ponto? Naquela conta da emissão primária de ações, vai entrar, dependendo do preço, mais ou menos isso aí de recurso, tá? 7 milhões de ações e tal, lá, de emissão primária. Vai entrar um recurso grande. Quer dizer, não vai bater bem isso aí, né? Nem a pau. Porque a ação tá quanto? 60? 40? É, a ação tá 40, vai vender 7 milhões de ações, não vai dar aquele valor tudo. Mas assim, é um dividendos muito extraordinário, tá? Muito acima do que a empresa tem né, de realidade financeira, tá? E o que é pior ainda, tá? Cadê? Por ação. Blá, blá, blá. Agora, isso aqui que é chato. É condicionada a aprovação do preço por ação em reunião, blá blá blá, e realização da oferta primária. Pera aí. Eu já não botei uma aguinha aqui e a garganta tá ficando seca. Então, o que, que eles fizeram? Eles vão pagar esse dividendo caso saia a oferta primária e ainda no preço X lá que tá aqui, preço mínimo que eles querem, tá? Que é a princípio isso aqui. Quanto? Tá, babá, babá, esse aqui. Ou seja, essa distribuição de dividendos está atrelada à oferta de capital. Aí você me pergunta, Heitor, qual é o sentido? Opa, vou terminar o vídeo aqui a seco. Qual é o sentido de você fazer uma oferta primária, levantar dinheiro para devolver como dividendo, que basicamente fez o que a empresa fazer? Eu respondo para vocês. Nenhum. Não tem, não tem explicação lógica para isso aqui, tá? A única coisa que faria sentido, assim, nossa, e eu não gosto de entrar nessas especulações, porque aí já é pura especulação, tá? Não tem nenhum fato concreto que leve a crer. Mas o único motivo seria o seguinte: a empresa de fato está querendo vender lá só a parte, né? Parte das ações, né? Quando teve aquele anúncio, o mercado reagiu muito mal, derrubou o preço da ação. E ela quer vender por um valor mínimo ali, aqueles 300 ali, né? Desculpa, aqueles R$ 32, que é 12 milhões de ações, mais lote suplementar, só fazer as contas, tipo, meio que ela quer garantir aquele preço. Então ela meio que deu um doce na boca do mercado, que é anunciar um dividendo grande. Cara, pra eu estar falando um negócio desse aí, dói, né? Dói na alma. Porque, nossa, né? É muito nada a ver isso aí, né? Então, o que aconteceu? Lembrando, tá, pessoal? Isso é uma suposição, porque não tem nada concreto. Mas como nada mais faz sentido, né, a empresa ficou com medo, né, do mercado reagir muito, continuar reagindo mal a essa venda de ações e o preço cair muito, e aí a venda dela perdeu sentido. Então eu falei, tá, para agradar vocês, a gente vai fazer uma distribuição maior de dividendo, que vai entrar com recurso da oferta, que dilui o acionista. É um troço desnecessário, tá? De verdade desnecessário. Então, enfim, resumindo a história para o acionista da Metal Leve. Tá? Longo prazo, pessoal, para mim, nenhuma preocupação, tá? O negócio dela continua e tal. É óbvio que, eventualmente,
num crescimento de veículos elétricos no Brasil e tal, a empresa vai precisar se adaptar, se reinventar, né, desenvolver novas linhas, isso é claro. Mas, tipo, a gente não sabe quando isso vai acontecer, quantos anos vai demorar, em qual intensidade. E eventualmente, pessoal, pode até não precisar acontecer tão rápido, porque lembra, ela vende muita peça de reposição, então mesmo que assim, ó, parou de vender veículo a combustão no Brasil, ela vai vender peça de reposição durante muito tempo ainda, e se bobear, muitos dos concorrentes dela podem sair do mercado. De novo, isso aí é especulação. E tipo, o negócio fica até melhor para ela, tá? É possível. Então assim, é um negócio muito fora do radar hoje você, né, está vendendo apavorado porque tem carro elétrico, velho. Desculpa, mas tem carro elétrico há 10 anos. Tá? Não é, você tá tendo uma reação muito desproporcional. Então, pro longo prazo, absolutamente nenhuma preocupação, o controle continua lá bonitinho. No curto prazo, não dá para dizer que isso aqui foi lindo e maravilhoso, né, do ponto de vista de, né, de governança corporativa, né? Você vê que, pô, aquele lance de botar o interesse do shareholder na frente, esquece, né? Aqui o interesse é do controlador que quer garantir um preço. Vai ter impacto financeiro isso aqui para a empresa? Tá, vai aumentar um pouco a dívida, né? Porque mesmo assim a emissão primária não vai levantar essa grana toda. Mas não vai impactar, só que não é legal, né? Não é legal o controlador chegar e fazer meio que uma pataquadinha dessa aí, né? Ó, pagamos dividendo pra vocês e vocês, né, se manter o preço ali, se o mercado. É basicamente, cara, um blackmail, né? Uma chantagem com o mercado. Falou, ó, vocês não derrubam o preço da ação que nós damos um dividendo para vocês. Ah, não é o que você quer ver numa gestão de uma empresa, né? Que você quer ter para o longo prazo, tá? Então a mensagem é essa. É horrível, sim. Uau, estão roubando a empresa, prejudicando os minoritários? Não. Mas né, não precisava disso, né? Meio desnecessário essa confusão toda. Tanto que o mercado até gostou agora desse novo termo aí. Subiu um pouquinho a cotação, não foi? Vamos pegar aqui só agora, né? Ah, vai. De quanto que é esse fato relevante? 24. É, aqui ela fechou um pouquinho em alta, né? De 38 para 40. Nada demais. Enfim, é isso que tinha para falar sobre a Leve, tá? Então é importante que vocês entendam essas movimentações, né? Tem uma malandragem para ver se, né, se os caras estão roubando vocês ou não, né? Mas, assim, no caso, não é. Mas também não é uma governança, né? Nota 10. Não, tá? Então vai aumentar o free float da empresa, né? O controlador vai passar a ter só 50%. Os números dela estão nos melhores da história. Né, mas você não quer ver, né, esse tipo de coisa aí, pagando dividendo atrelado a manter preço de oferta de ação. Negócio bem chatinho, né? Bem esquisitinho. Mas é isso, pessoal. É assim que é o mercado, né? Não adianta a gente reclamar e querer que ele seja, né, do jeito que a gente quer. Ele é do jeito que é, cabe a gente, né, aceitar algumas coisas ou não, tá? Então é sobre isso o Metal Leve, tá? Sem grandes desesperos. E já, como sempre, né, a galera já tava meio desesperada e tal. Mas é justo também não gostar muito disso. Bom, esse foi o segundo tema importante, o resto é tudo coisa pequena. Vamos ver a estimativa aí da SL. A gente tinha visto isso aqui, não? No vídeo que eu fiz da SLC? Não lembro agora. Tá, a gente era uma área plantada flat, não era? Um pouquinho de crescimento de soja, um pouquinho de algodão. É, um pouquinho de crescimento. Nada demais. O último ano foi flat dela, né? Controle, ó, de novo aquela Bion lá, mais um, é um anticorpo monoclonal, isso eu sei ainda. Bevacizumab. Mas fora isso, o Horizon fechando aí uns acordos, o Horizon, né, não tinha uma proposta de negócio bem interessante, mas nunca mostrou grandes valores. Às vezes travar a sardinhada pirando aí com ela negociando petróleo. Negociando petróleo, né? Voltando ao ramo de petróleo, que mais? Aquisição lá da Compass, grupo GPS fazendo aquisições, né? O modelo de negócio deles evolui muito com aquisição. Prévia da Estapar. Estapar é uma empresa, talvez eu faça vídeo esse trimestre, tá? Vamos ver. Tô estudando. A viver em recuperação judicial quitando dívida. O que é o fato relevante da mora do B? Do Bo, nunca lembro como é que fala. É, nada demais.
conselho. E é isso, pessoal, é o que a gente tinha pra semana. Chegamos já no último da semana passada da Ambipar, ok? Então, essa semana pra valer, mais essa questão da Metal Leve e da Petrobras, né? Petrobras mudando de rumos com o novo governo, o que é, né? Pode ser bom, pode ser ruim na questão dos investimentos e tal, veremos. Mas essa chatice da governança, né, persegue, é uma ameaça, é uma sombra constante ali em cima e tal. Né? Até agora não parece ter nenhum grande impacto concreto, mas também não é muito legal. E o caso da Metal Leve, a gente teve, né, mais detalhes da oferta. É uma história, né, bem esquisitinha, né? O controlador querendo vender suas ações e fazendo uma chantagem, oferecendo um doce para o mercado para ele não derrubar as ações, né? Olha só como que a gente chegou. Mas é importante, né, entender o que está acontecendo e tal, para eventualmente, né, se for o caso, vocês tomarem uma decisão envolvendo o investimento de vocês. Certo, pessoal? Então uma semana mais fraca, né? A gente falou outros detalhezinhos pequenos, mas os dois pontos principais foram esses. Espero aí que vocês tenham gostado. Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu! Lembrando, spoiler, né? Amanhã é vídeo da Vale no meu canal. Abração, até mais. Tchau, tchau.